Bom dia! Tudo bem com vocês, alunos? Vamos dar início em mais uma aula de matemática? Hoje o nosso tema é geometria espacial e nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira vai ser a correção das atividades que vocês fizeram no formulário Google valendo nota. Então, a primeira pergunta era para completar, né? Então, se eu tenho um prisma de base triangular, olha, de base triangular, ele é chamado prisma triangular. Um prisma de quadrilátero na base chama-se quadrangular. E um prisma com base de pentágonos, pentagonal. Então, a terceira alternativa. A segunda questão, o que não é considerado poliedro? A gente falou muito disso, né? São os corpos redondos. No caso, eu tenho aqui o cone. Essa é a resposta certa. Quando eu venho na terceira questão, é para eu descobrir o nome desses sólidos. Então, primeiro, eu tenho um hexágono, né? E eu tenho uma pirâmide. Então, chama-se pirâmide hexagonal. O segundo, eu tenho dois triângulos que são as bases. Então, é um prisma triangular. E no terceiro, é uma pirâmide também, mas a base é quadrangular. É a segunda resposta, ok? A quarta questão, eu tenho um cubo, né? É para eu pôr o número de arestas, faces e vértices. É só contar. Dá para contar no próprio desenho. Então, é a última alternativa. 12 arestas, né? 8 vértices e 6 faces. Depois, a gente passou para um desafio só para gênios. Tenho certeza que vocês conseguiram acertar. Olha lá, do lado eu tenho o desenho de quantos quadrados que eu consigo ver nesse desenho. Observem a parte amarela, um por um. Então, são 11 quadrados. É a resposta certa, é a terceira questão, o terceiro item, tá bom? Tudo bem até aqui? E agora, a segunda parte, a gente vai retomar o que aprendeu de geometria, que hoje a gente vai dar fim nessa matéria. Por enquanto, depois a gente volta mais para frente. Então, é resolver problemas, a habilidade que envolva as relações de elementos de prismas, pirâmides e suas bases. E analisar diferentes planificações. São as planificações que a gente vai hoje prestar muita atenção. Observe o modelo da sombrinha usado em países orientais. Ela é uma representação de um sólido geométrico chamado de... Dá uma pensadinha aí. Leiam, né? As alternativas. Bom, quem respondeu cone acertou. Ah lá, ó, é um cone que eu tenho. Então, vamos falar agora das planificações. Em primeiro lugar, os não poliedros. Nós já vimos tudo, hoje é só para dar um desfecho. Então, eu tenho os corpos redondos, o cone e o cilindro. Já falei que a esfera não tem planificação. Depois, eu tenho a planificação dos prismas. Olha, o prisma tem sempre uma base em cima e uma base embaixo, ou uma de cada lado, né? Então, a primeira é triangular, porque tem dois triângulos. Observe que se é triangular, eu tenho 3 retângulos para fechar. Pensa numa caixinha, tá bom? O prisma pentagonal, 5 lados. Eu tenho 5 retângulos para eu fechar a caixinha. E o outro hexagonal, 6. Então, a planificação é sempre assim. Pensa que tem uma tampinha, tem um fundo. Quem tiver uma caixinha em casa, abre, corta a caixinha, destrincha ela que vocês vão ver a planificação. É bem isso que a gente está vendo agora. Tem um caso especial que são os paralelepípedos. O calçamento, né? A gente vê muita calçada aqui em Pinhal com paralelepípedo. São os prismas cujas bases são paralelogramos. Quer dizer, são retas paralelas na base e na altura. E ele pode ser oblíquo, deitadinho, né, tortinho ou reto. E eu tenho a planificação também embaixo. Olha, se ele tem 4, ele sempre vai ter 4 lados. Uma base em cima e uma base embaixo, sempre assim. E um muito importante é o cubo. É um paralelepípedo retângulo
com todas as arestas congruentes. Arestas a gente já sabe o que é, são os traços, né? Todos da mesma medida. Por isso que é o cubo. E eu tenho a planificação do cubo aí. Agora eu pergunto para vocês, só existe essa planificação do cubo? Quem acha que é só essa? Será? Olha aqui todas as planificações do cubo. São 11 planificações. Qualquer desenho que eu faço daqui, eu consigo montar um cubo. Observem, um diferente do outro, né? Todos, qualquer um, usem imaginação. Todos dá para fechar e formar a caixinha, né? O dadinho. Tá bom? E a planificação das pirâmides. Então, a pirâmide eu tenho uma base. No caso, a primeira é triangular. Eu tenho um triângulo embaixo, aí saem 3 triângulos. Olha, porque ele é triangular, para fechar em cima no vértice só. A quadrangular, eu tenho um quadrado embaixo. Eu tenho, óbvio, 4 triângulos saindo para fechar em cima. E aqui eu tenho a hexagonal. Estão vendo? Então, essa é a pirâmide. De cada lado sai um triângulo para vir para cima. Agora a gente vai falar de exercícios. O primeiro exercício, todos vocês vão fazer no caderno, viu, gente? O cubo tem 11 planificações diferentes. Isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se montar um cubo, por meio de dobradura. Desenhe 4 planificações diferentes do cubo. Vocês vão desenhar aí 4 planificações diferentes. Pesquisa, né? Volta o vídeo e desenhe. Aí são alguns testes do Enem. O primeiro é o seguinte, eu vou resumir, vou explicar em vez de ler. Eu tenho uma figura e eu vou montar essa figura e só metade do cone que vai ser usado, a metade de baixo que vai ser usado para a montagem. Então, vocês vão pensar aí, qual que é essa superfície que deve ser revestida? Pensa que é um cone, leiam. Eu estou explicando, eu gostaria que vocês lessem na hora de fazer para responder. A outra também do Saresp, essa do Saresp. Eu tenho a figura do lado, vocês vão pensar bem qual é a letra certa e responder. A quarta do Enem é aquela da sombrinha, né? É um pouquinho diferente o desenho, mas a pergunta é a mesma. E a quinta do Saresp. Olha, eu tenho uma figura fechadinha, prontinha, né? Tridimensional. Vocês vão ver qual que é a planificação, tá bom? Agora, esses exercícios aí são todos exercícios baseados nessas 5 figuras. Olha, as figuras seguintes são planificações de sólidos geométricos. Quais são planificações de poliedros? Lembrando que poliedros são as que não são corpos redondos, hein? Só de polígonos. Olhem bem e marquem as letras. B. Qual das figuras é uma planificação de um poliedro com 6 vértices? Imagina tudo fechadinho aí o que é poliéster. Desculpa, o que é poliedro. E vocês vão ver quais que tem 6 vértices. E a C. Qual é o sólido a que corresponde cada uma da planificação? Vocês vão marcar o nome do sólido. B, C, D e E. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso, tá bom? Para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.